Olá, povo querido, povo abençoado. Vamos mais uma vez falar um pouquinho da palavra do nosso Pai. Deus e a sua palavra são um. Isso é lindo e precisamos conhecer a fundo. Então, queridos, se vocês acham esse assunto interessante, vocês sabem de pessoas que gostariam de conhecer um pouquinho mais sobre isso, faça isso em favor dessas pessoas. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para que eles possam ser alcançados por essa palavra. Compartilhe, comente para que a palavra de Deus se propague a cada dia e que muitas vidas sejam abençoadas. Deus abençoe. Queridos, o ministério de Jesus foi lindo, maravilhoso, e tudo que ele fez, continua fazendo, é para o nosso benefício. Tudo que ele fez, queridos, é para que a gente possa ter uma vida maravilhosa e abundante. Vamos ver o que diz em João, no livro de João, Evangelho de João. Abre lá comigo se você puder. Se não puder, me ouça. Mas, por favor, preste atenção, porque isso é para o seu benefício, assim como é para o meu benefício. Vamos lá, João, capítulo 1 e o versículo 14. João 1,14. Diz assim a palavra linda e bendita do nosso Pai. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Oh, coisa maravilhosa, queridos, coisa maravilhosa, o cumprimento daquilo que havia sido predito, aquilo que a humanidade esperava, e muitos nem ciência têm de que esse fato mudaria a sua vida, a sua existência. E nós sabemos que hoje existem pessoas que não sabem que esse fato mudou a sua vida, ou melhor, pode mudar a sua vida. Porque enquanto não houver reconhecimento e aceitação, nada vai mudar. A gente sempre ouve, nada vai mudar se nada mudar. Então, queridos, é muito triste, porque tem pessoas hoje que estão enganadas pelo maligno ainda, que tem um véu cobrindo o seu entendimento, os olhos do seu espírito, para que não vejam a glória de Deus, para que não se resplandeça na vida deles a luz de Cristo. Isso é triste e é chocante nós entendermos isso, para que a gente possa não deixar que isso aconteça, pelo menos com aqueles que estão perto de nós. Isso é muito importante, queridos. Vamos ver também, queridos, o que diz no livro de Mateus. Abre lá comigo. Mateus, capítulo 5. Deixa eu abrir aqui. Mateus, capítulo 5. Diz assim a palavra de Deus. Mateus 5:13, queridos. Diz assim: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se pode acender uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Não se pode. Mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos homens, diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. Querido, que coisa linda. Isso o Senhor Jesus ensinando, o Senhor Jesus ministrando aos corações.
como Ele ministra hoje aos nossos corações através do seu Espírito Santo. Esse, queridos, era o nosso chamado, o nosso ministério. Ele estava nos dizendo que nós seríamos luz e sal dessa terra. E isso, queridos, não depende dele. Esse ministério é nosso. Nós assumimos isso. Nós precisamos entender, ter conhecimento e assumirmos. Porque, queridos, é muito triste quando acontece isso que ele falou aqui. Olha só. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Olha a situação que um ser humano pode chegar. Olha só, queridos, uma situação de imprestabilidade, não serve para nada. Uma situação em que muitas pessoas se encontram, vivendo aquém da vontade de Deus, vivendo independente de Deus, em desobediência e sendo lançado para ser pisado. Queridos, isso é muito triste, Sendo que nós somos chamados para ser sal, dar sabor. Nós ouvimos muitas mensagens sobre isso. Nós somos chamados para ser luz nesse mundo. Significa, queridos, que nós estamos aqui para iluminar, porque onde a luz chega, as trevas precisam sair, as trevas têm que sair, as trevas não podem ficar. Mas nós precisamos exercer isso. Nós precisamos manifestar essa verdade. Nós precisamos usar de todos os argumentos que o Senhor colocou em nosso favor, para que se cumpra em nossas vidas a vontade de Deus. Isso é lindo, queridos, é muito lindo. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Hoje, queridos, a luz que somos nós brilha através de Jesus. É Jesus brilhando em nós. E nós precisamos entender isso e tomar posse disso e aceitar isso de todo o coração para que a nossa vida resplandeça. Que em nossa vida resplandeça a luz de Cristo de forma maravilhosa e gloriosa. Isso é muito lindo, queridos, muito lindo. Olha, e nós precisamos entender aqui, ó. Cristo, apesar de tudo, do que ele tinha, do que ele fez, do que ele podia, ele viveu aqui nessa terra e deu-nos um exemplo maravilhoso. Ele se humilhou para assumir essa condição. Ele fez tudo, queridos, de acordo com o que Deus queria. E ele se humilhou. Ele foi um exemplo para nós de humilhação. Vamos ver o que diz em Filipenses, no capítulo 2. Vamos lá. Filipenses, capítulo 2, para que a gente possa entender um pouquinho mais daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Vamos lá, queridos. Filipenses, capítulo 2 e o versículo 5. Diz assim, ó. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos, nós vemos nesses versículos o ministério de Jesus, o cumprimento do seu ministério, a vontade do Pai, e nós podemos entender através disso o que é esperado de nós, o que é esperado da nossa caminhada, da nossa vida cristã, da nossa vida como filhos de Deus. Da nossa vida, queridos, seguindo um exemplo do nosso Mestre, o Senhor Jesus. Ele é o padrão para as nossas vidas. Devemos seguir a Ele, queridos, pelo caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a palavra de Deus. Nós precisamos acreditar nisso
praticar essa palavra, conhecer, entender, meditar nessa palavra, para que a gente usufrua de todos os benefícios que essa palavra nos oferece. Isso é maravilhoso, queridos. Isso é lindo e nós devemos a cada dia viver isso com amor, com graça, com alegria. É maravilhoso, nós precisamos entender tudo isso que o Senhor tem colocado em nossas vidas, para que tudo se resolva de forma maravilhosa e certeira nesse caminho, nessa caminhada que nós estamos tendo aqui nessa terra. Vamos ver o que está escrito, queridos, também no livro de Lucas. Abre lá, se puder, no livro de Lucas, capítulo 1, no versículo 35. Diz assim a palavra do nosso Pai. Lucas 1, 35. Diz assim: O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Que coisa linda! Nós sabemos aqui, queridos, que o anjo estava falando com Maria, uma jovem que estava vivendo uma vida normal, que ela tinha um pretendente para se casar, ela vivia uma vida normal de uma jovem e ela foi visitada pelo anjo e informada que dela viria o Salvador da humanidade. Queridos, eu não sei se você já estudou sobre isso, se você já viu sobre isso. A Bíblia Sagrada fala que é ilegal o nascimento se não for através de forma humana, né? Deus criou tudo, Deus fez o homem, a mulher lá no Éden, mas depois disso, queridos, pelo pecado no mundo, então a humanidade ficou limitada a isso, ao nascimento humano. E Jesus esvaziou-se, como nós já vimos, ele veio em forma de espírito na Virgem Maria para que nascesse de forma natural. Nasceu como nasce qualquer bebê, qualquer criança, ele nasceu da Virgem Maria. Só que a diferença é que ele era a palavra, era Jesus que se encarnou naquela jovem e nasceu e desenvolveu o seu ministério que nós já vimos, que nós já estudamos e que nós já conhecemos. Então, nós sabemos, queridos, que através disso, Jesus entregou o ministério a nós, os seus filhos, os seus irmãos, os seus servos, os seus amigos, os filhos de Deus. Ele entregou esse ministério em nossas vidas porque ele cumpriu o seu ministério. Ele posicionou-se, cumpriu e tudo ficou segundo o que Deus queria que ficasse. Ele cumpriu o seu ministério, ele manifestou a vontade do Pai e, de forma linda, maravilhosa, tudo se fez de acordo com aquilo que havia sido previsto, que havia sido profetizado pelos antigos profetas. Queridos, então, Jesus cumpriu o seu ministério. Ele fez o que precisava ser feito e ele nos deixou essa responsabilidade de continuar aquilo que ele estava fazendo nessa terra. Hoje, queridos, muitas pessoas não conseguem entender isso. A gente observa isso. Muitas pessoas acham que se convertem só para receber os benefícios da palavra. Mas não, queridos. Nós temos um ministério de reconciliação. Nós temos um ministério de continuar aquilo que Jesus estava fazendo. Nós temos um ministério, queridos, de fazer aquilo que Jesus fazia quando estava aqui. Mas isso, queridos, precisa ser entendido para que possa ser vivido de forma maravilhosa. Isso é lindo, é muito importante que nós saibamos disso e conheçamos isso em nossas vidas. É lindo. E o prosseguimento disso, queridos? Nós temos aqui, ó. Vamos abrir. Lá em Atos, Jesus cumpriu o seu ministério. E qual foi a orientação que ele deu para nós, a igreja, para nós, os filhos de Deus? Abre comigo
lá em Atos dos Apóstolos. Só um minutinho. Pronto, já achei. Atos, capítulo 1 e o versículo 7. Diz assim a palavra de Deus. Jesus respondeu: Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem encobriu dos seus olhos. Como eu disse, acabou o ministério de Jesus, ele foi assunto aos céus, todos viram ele subindo e ficaram abobalhados. Muitos sofreram, não entendiam ainda o ministério de Jesus, ele ter que partir como ele havia dito que faria. E, queridos, nós vemos aqui, ó, Jesus, ao terminar o seu ministério, ele responsabilizou a nós para que continuássemos isso. E ele disse, olha aqui, ó, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Queridos, eu não sei se você já prestou atenção, a mesma coisa que aconteceu com Jesus, com a Virgem Maria, acontece conosco hoje. Aconteceu comigo, aconteceu com você e acontece com todos aqueles que recebem a Jesus como Salvador, como Senhor amado, como Filho de Deus que pode libertar e manifestar a sua presença em nossas vidas. Isso é lindo, queridos. Nós precisamos entender isso de forma total, de forma em que nós consigamos avançar nesse entendimento para manifestar a vontade de Deus através das nossas vidas. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Mas, queridos, vamos ver o que diz lá no livro de Mateus, no capítulo 16. Abre lá.